A repórter Melanie Bessa continua nas ruas para ouvir a opinião do goianiense sobre essas mudanças nas leis trabalhistas. Foram 296 votos a favor e 177 contras. Na Câmara dos Deputados, a reforma trabalhista foi aprovada. Nas ruas, a decepção da população é nítida. Para quem trabalha, é só fé. Eu acho uma aberração chegar e desfazer aquilo tudo que deu certo para o trabalhador. A reforma trabalhista do governo Michel Temer teve apoio da maioria dos parlamentares goianos. Apenas 3 deputados votaram contra o projeto: delegado Valdir, Flávia Moraes e Rubens Ottoni. Para garantir mais votos favoráveis, o presidente Michel Temer exonerou ministros que têm mandato na Câmara para que votassem a favor da reforma, que, na visão do governo, garante os direitos dos trabalhadores previstos na Constituição Federal e impulsiona a criação de empregos no país. A oposição rebate duramente o discurso governista e trata a reforma como uma farsa. Os principais pontos do projeto: as férias poderão ser parceladas em 3 vezes ao longo do ano. Será permitido, desde que haja acordo, que o trabalhador faça até 2 horas extras por dia de trabalho. A contribuição sindical, hoje obrigatória, passa a ser opcional. Patrões e empregados podem negociar, por exemplo, jornada de trabalho e criação de banco de horas. Um dos pontos mais polêmicos é a previsão que o trabalho seja prestado de forma intermitente, ou seja, sem horário fixo de trabalho. Para esse especialista, uma reforma trabalhista é necessária, mas não essa que, na visão dele, enfraquece trabalhadores. Essa questão da jornada de trabalho, o prejuízo maior passa a ser, assim também como o fracionamento de férias em até 3 períodos, em questão da saúde e da segurança do trabalhador. Porque estudos de saúde, estudos médicos indicam que o trabalhador não consegue fazer uma jornada superior a 8 horas, não é à toa que a jornada hoje é de 8 horas diárias, e que também o período de férias não pode ser inferior a 15 dias, no caso do fracionamento de férias em até 3 períodos, que agora não poderá ser inferior a 5 dias. Que esse descanso não é o ideal e o recomendado para o trabalhador poder se desconectar do trabalho e depois voltar ao trabalho de maneira recomposto, né, de maneira integral para o cumprimento da jornada. Vamos falar mais dessa reforma trabalhista, entender se essa manifestação, essa greve geral prevista para acontecer amanhã, servirá para pressionar nossos representantes lá em Brasília. Quem vai nos responder isso agora é o presidente da CUT em Goiás, Mauro Rubem. Uma boa tarde. Boa tarde, prazer estar com vocês mais uma vez. Parabenizá-los, que sempre repercute o debate de interesse dos trabalhadores da sociedade. E a CUT está otimista com essa mobilização de amanhã e, repito, servirá para pressionar nossos políticos lá em Brasília com relação até à mesma reforma trabalhista? Estamos, não só a CUT, como a CTB, a Força Sindical, a UGT, a Nova Central Sindical, CSP com Lutas, Intersindical, são todas as centrais sindicais, os movimentos populares, as igrejas. Vejam bem, quantos anos que a gente não vê as igrejas pronunciando contra algo que atinge o trabalhador. O que nós vimos que é a destruição das garantias trabalhistas, direitos que nós conquistamos há 100 anos atrás. Há 100 anos. Então, o que está acontecendo no Brasil, eu acredito que amanhã vamos ter grandes manifestações no Brasil todo e aqui em Goiás teremos uma greve muito forte. Já estamos com mais de 50 cidades que já estão aderindo ao movimento. Correios já pararam? Correios pararam ontem à noite, estão de greve até o dia 28, não é? Porque além da luta que nós temos aí contra a terceirização, a reforma da Previdência e a própria reforma trabalhista, os Correios também estão ameaçados de serem vendidos, privatizados. Presidente, essa flexibilização das leis do trabalho, que é uma discussão mundial, ela não é boa para as relações de trabalho, numa nova ótica, numa nova realidade mundial, ou não? Ela é uma perda, como o senhor disse agora, dos direitos e garantias? Não, é uma perda e basta você ver o seguinte. O que é que nós temos hoje? Hoje nós temos jornadas estabelecidas, lembrando que toda a legislação trabalhista existente, ela foi da adequação
do novo momento que o mundo passa da industrialização, das suas novas relações de trabalho. Portanto, o que nós estamos fazendo agora é destruindo essas regras e voltando a não ter regra nenhuma, como foi no início dos anos de 1900. Nós estamos voltando a 100 anos atrás. No início da Revolução Industrial, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, não tinha jornada definida, não tinha preocupações com a saúde do trabalhador. A questão das férias de 30 dias é o período biológico, para as pessoas poderem ter uma tranquilidade, desligar e conseguir com isso reorganizar a sua vida para poder continuar mais um ciclo de 12 meses. Né? Esses seriam os dois pontos mais prejudiciais ao trabalhador, a questão da jornada de trabalho e parcelamento de férias? Além do que o seguinte, vai acabar o direito garantido na lei, por exemplo, de licença maternidade. Porque eles estão dizendo que cada trabalhador vai negociar com o patrão. E o fim do imposto sindical, o que pode representar? Bom, esse vai dar um reordenamento no movimento sindical. Nós da CUT temos entendimento que o fim do imposto sindical deve se terminar mesmo. Não somos favoráveis à manutenção do imposto obrigatório, né? Agora, o que está colocado aqui botou a questão do imposto sindical apenas como também um fetichezinho no processo. O que nós queremos conversar, e aí eu quero que vocês entendam, é o seguinte: o trabalhador vai ganhar menos, a reforma trabalhista vai ter mais desempregados, porque o trabalhador terceirizado, ele é mais explorado, ele ganha menos, ele trabalha mais, ele adoece mais, ele morre mais. Então não vai gerar emprego. Nós vamos ter menos salário, nós vamos ter menos consumo. Eu quero chamar a atenção, me permita aqui até minha ênfase, do setor produtivo brasileiro. Quem vive da produção no Brasil está perdendo. Quem são? Os assalariados, em primeiro lugar, né? E aquele setor que não é especulativo. Então, esse é o momento e por isso a gente quer aproveitar, como vocês já mostraram, eu quero, me permita aqui também, convidar todas e todos para a greve geral amanhã. Participe, porque essa greve realmente ela é importante para o Brasil e é uma das primeiras. E um detalhe, nós acreditamos em derrubar isso no Senado. Ok, presidente, nós vamos amanhã acompanhar o movimento e no Jornal do Meio-Dia, claro, vamos estar trazendo as informações para os nossos telespectadores, inclusive de como foi essa greve geral. Uma boa tarde, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado.